Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 6 de novembro, nós queremos, nesse espaço da voz do pastor, continuar refletindo sobre o documento final do Sínodo sobre sinodalidade. Como já apontamos aqui, depois de cada sínodo, o Papa escreve uma exortação. Desta vez não. Ele quer que o documento trabalhado durante 3 anos, a partir das comunidades, das paróquias, das dioceses, das conferências e nas 2 sessões do sínodo, em outubro do ano passado e no outubro desse ano. Ao final, o Papa quer que esse documento final seja o documento do sínodo. E é esse documento que nós estamos nesta semana analisando, trazendo à tona, contando as partes desse documento e do que se trata. Hoje, continuando, nós vamos falar da conversão das relações, que está lá no documento, sobre os ministérios para a missão e a conversão dos processos. Diz o documento, a necessidade de uma igreja mais capaz de nutrir as relações com o Senhor entre os homens e mulheres, nas famílias, nas comunidades, entre todos os cristãos, entre grupos sociais, entre religiões, com a criação, é, na verdade, a constatação que abre a segunda parte do documento. E não faltou também quem compartilhou o sofrimento de se sentir excluído e julgado. Para ser uma igreja sinodal, é necessária, portanto, uma verdadeira conversão relacional, ou seja, conversão das relações. Devemos aprender novamente com o Evangelho e o cuidado com as relações e os vínculos não é uma estratégia ou instrumento para uma maior eficácia organizacional, mas é o modo como Deus Pai se revelou em Jesus e no Espírito. As recorrentes expressões de dor e de sofrimento por parte de mulheres de todas as regiões e continentes, sejam leigas ou consagradas, durante o processo sinodal, revelam o quanto frequentemente falhamos em fazer isso. Em particular, o chamado à renovação das relações no Senhor ressoa na pluralidade de contextos ligados ao pluralismo das culturas, com às vezes sinais de lógicas relacionais distorcidas e até mesmo opostas à lógica do Evangelho. O ponto é direto. Nessa dinâmica, diz o número 54, encontram-se as raízes dos males que afligem nosso mundo, mas o fechamento mais radical e dramático é aquele em relação à própria vida humana, que leva ao descarte de crianças ainda no ventre materno e dos idosos. O texto não podia deixar de tratar dessa situação do mundo inteiro, desse fechamento radical e dramático em relação à própria vida humana, o descarte que o Papa tem falado tanto. Depois o documento continua, carismas, vocação e ministérios para a missão estão no centro do documento, que visa a participação mais ampla e efetiva de leigos e leigas. O ministério ordenado é a serviço da harmonia e, em especial, o ministério do bispo é unir em unidade os dons do Espírito. Entre diversas questões, foi constatado que a relação constitutiva do bispo com a igreja local não parece hoje suficientemente clara no caso dos bispos titulares, como os representantes pontifícios e aqueles que servem na Cúria Romana. Junto com o bispo estão presbíteros e diáconos,
para uma colaboração entre os ministros ordenados na Igreja Sinodal. É significativa ainda a experiência da espiritualidade sinodal, com a certeza de que, se faltar a profundidade espiritual, pessoal e comunitária, a sinodalidade se reduz a um expediente organizacional. Por isso, destaca-se, praticado com humildade, o estilo sinodal pode tornar a Igreja uma voz profética no mundo de hoje. E de fato é. A maneira sinodal, o escutar uns aos outros, a escuta no Espírito, na verdade é uma profecia para os mundos atuais, ou para o mundo atual, quando as pessoas não se escutam mais, quando não há mais tempo para escutar o outro. O sínodo acabou sendo, toda a sua metodologia, uma profecia para esse mundo atual e para ajudar a nossa própria igreja nessa escuta tão importante de todos e todas. Na terceira parte do documento, é imediatamente destacado que na oração e no diálogo fraterno reconhecemos que o discernimento eclesial, o cuidado dos processos decisórios e o compromisso de prestar contas de nossas ações e de avaliar os resultados das decisões tomadas são práticas com as quais respondemos à palavra que nos indica os caminhos da missão. Em particular, essas três práticas estão intimamente interligadas. Os processos decisórios necessitam do discernimento eclesial e requer escuta em um clima de confiança que a transparência e a prestação de contas sustentam. E a confiança deve ser mútua. Aqueles que tomam as decisões precisam poder confiar e ouvir o povo de Deus, que por sua vez necessita poder confiar em quem exerce a autoridade. O discernimento eclesial para a missão, na verdade, não é uma técnica organizativa, mas uma prática espiritual a ser vivida na fé. E nunca é a afirmação de um ponto de vista pessoal ou de grupo, e nem se resolve na simples soma de opiniões individuais. A articulação dos processos decisórios, transparência, prestação de contas, avaliação, sinodalidade e organismos de participação são pontos centrais das propostas contidas no documento, surgidas da experiência do sínodo. Então veja que tudo isso, a conversão das relações, nós precisamos nos abrir às relações. Nós não podemos nos fechar porque o outro pensa diferente, porque o outro tem uma visão diferente. Nós precisamos mais do que nunca dar exemplo para o mundo de que nós respeitamos o outro, de que nós podemos nos relacionar apesar das diferenças de pensamento, de modo de ver o mundo, de modo de ver a igreja. Nós devemos aprender a ouvir uns aos outros, porque a dificuldade dos relacionamentos está em não ouvir, em não acolher o que o outro fala e o que o outro é. Depois, como falamos hoje, nesses números seguintes, os ministérios para a missão. Não existe um ministério mais importante que o outro. Os ministérios ordenados não são mais importantes, mas eles estão a serviço e estão a serviço da unidade dos dons do Espírito. Então aqui fala do ministério do bispo, mas de todos os ministérios. E a conversão dos processos. Nós não somos uma igreja pronta, nós estamos em construção, mas nessa construção todos e todas são muito importantes. Por isso que sentir-se igreja, ser igreja, é para todos nós. Nós somos a igreja de Jesus. Nessa igreja, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu serviço, cada um tem o seu ministério. Todos somos igualmente importantes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.